Olha só, gente. Após o empobrecimento precoce dos brasileiros no segundo ano da pandemia da Covid-19, a metade mais pobre da população teve um aumento de renda em 2022, tanto pela recuperação na geração de vagas do mercado de trabalho, quanto pela expansão de programas de transparência de renda em meio à corrida eleitoral. Já em 2023, a renda do trabalhador, da renda dos brasileiros, registrou o maior salto desde o Plano Real, quando a queda abrupta da inflação a partir da metade de 1994 e em 1995 promoveu um forte aumento do poder de compras no país. Mas será que realmente os brasileiros sentiram isso? Sentiram esse aumento? O economista Sandro Prado vai falar comigo agora sobre o assunto. Bem-vindo, Sandro, ao nosso Brasil Hoje. Bom dia, Daiane. É um prazer estar aqui contigo no Brasil Hoje. Sandro, a pesquisa aponta esse salto na economia, mas vemos os preços altos, por exemplo, nas prateleiras dos supermercados. Como isso acontece? Esse aumento na renda, mas também um aumento nos preços. Pois é, Daiane. Uma coisa são os números, os dados macroeconômicos. Outra coisa é a economia real, o que o consumidor, o que os trabalhadores, o que as pessoas elas sentem no bolso. Né? Quando a gente fala da inflação mais especificamente, nós tivemos uma inflação minimamente controlada em 2023. Foi uma inflação de 4,62%. Não foi uma inflação alta, foi dentro da meta. Inclusive, foram os alimentos que puxaram a inflação de 2023 para baixo. Isso foi um fator positivo. Hoje foi divulgado, agora há cerca de 10 minutos, a inflação do mês de fevereiro, que foi de 0,83%, perante 0,42% agora no mês de janeiro. É um número um pouco mais elevado, né, quase o dobro de janeiro, mas ela foi um pouquinho menor do que fevereiro do ano passado. Ou seja, estava dentro do esperado, principalmente por causa do reajuste das escolas. Então, as mensalidades escolares que foram reajustadas no começo do ano, agora em fevereiro, impactaram nessa inflação. E o que acontece é que quando a gente tem uma renda aumentada, né, os preços também, obviamente, eles acabam subindo. E a inflação é algo comum em todas as economias. Alguns produtos eles sobem, outros produtos eles diminuem. Porém, hoje, a vida moderna faz com que as pessoas demandem muitos bens, muitos serviços, e realmente a vida está apertada para as pessoas, mesmo com esses números. É um número bastante significativo, esse crescimento de 11,7% da renda, como você bem colocou, foi o maior desde 1995 para um ano. Isso aconteceu mesmo, principalmente por causa de umas políticas no Bolsa Família no começo do ano. As pessoas talvez devam se lembrar que houve algumas mudanças no Bolsa Família e famílias que tinham filhos abaixo de 7 anos começaram a receber R$ 150 por criança. Quem tinha filho entre 7 a 18 anos recebia mais R$ 50. Então, isso ajudou a aumentar a renda. Nós também tivemos, no dia 1º de maio de 2023, um reajuste real do salário mínimo, que não havia tido reajuste real em janeiro, e teve aquele aumento de R$ 18 no mês de maio. E também nós tivemos uma outra fato interessante, que foi a redução bastante grande do desemprego em 2023. No entanto, ainda temos altos índices de desemprego, altos índices de endividamento, altos índices de inadimplência, a taxa de juros cobrada no mercado, mesmo a Selic tendo caído, e agora no dia 20 de março vai cair novamente, mas ainda o reflexo na economia real demora. E a situação do brasileiro, em geral, ela não está boa. Isso não está sendo sentido ainda pela população. A gente espera que nos próximos meses a população já comece a sentir um pouquinho a melhoria aí nesse poder de compra. Ô, Sandro, a gente vê também nessa pesquisa que os ricos
estão cada vez mais ricos. É que nem aquela música, né? O rico cada vez fica mais rico. Mas existe a questão da pobreza, muitas pessoas pobres, aquela linha da pobreza ali de 12 milhões de pessoas na linha da pobreza. Então, assim, por que existe essa diferença? Uns ficando mais ricos e os outros ali entrando para essa linha da pobreza. Pois é, Daiane, um dos problemas crônicos do Brasil é a má distribuição de renda, né? Então, quando se fala aí, por exemplo, na tributação dos super ricos, que é uma parcela muito pequena da população, é justamente na tentativa de fazer pequenos ajustes, pequenas correções. Porque em momentos de crise, nós tivemos aí a pandemia, né, que teve uma crise muito grande na economia, são justamente nesses momentos que aumenta a concentração de renda. Ou seja, uma pequena parcela da população, ela come uma parte significativa da nossa pizza e deixa os pequenos retalhos para dividir para cerca de 200 milhões de brasileiros. Ou seja, enquanto 3 milhões de brasileiros vivem bem, têm carro de luxo, têm iate, têm avião, vão passar férias no exterior, grande parte da população não tem acesso a essa renda. Então, um dos grandes problemas dos países periféricos, como é o caso do Brasil, ainda é essa grande desigualdade social, né? Como você disse, poucas pessoas endinheiradas com muito dinheiro, que a gente não tem nem noção de tanto dinheiro que esse pessoal tem, e muita gente na miséria, muita gente na pobreza, que hoje estão subsistindo justamente com programas de transferência de renda, como é o caso aí do programa Bolsa Brasil, que atinge mais de 20 milhões de famílias. Ou seja, se a gente não tivesse essa pobreza extrema no Brasil, se a renda fosse mais dividida, mais irmãmente, né, como os próprios ensinamentos lá de Cristo, de dividir o pão, a gente não teria justamente essa necessidade de programas de transferência de renda para uma população extremamente empobrecida, como nós temos aí uma grande parcela da população brasileira. Sandro, e aí vai de encontro com aquela história, né? O salário mínimo é o quê? 1.412. Um pai de família consegue sobreviver com um salário mínimo? Porque, segundo o DIEESE, o salário deveria ser bem mais alto, né? Não consegue, né? O salário mínimo, quando a gente vai lá para a Constituição Federal, no artigo 5º, né? O que ele diz? Que deveria ser suficiente para o sustento de um pai, uma mãe e 2 filhos. Ou seja, 2 crianças e 2 adultos, que a gente pode considerar 3 adultos. Então, essa renda aí, ela seria menos de R$ 500 por pessoa. Então, realmente, principalmente nos grandes centros urbanos, o salário mínimo ele não é suficiente nem mesmo para que as pessoas possam aí ter uma mínima dignidade quando a família é maior. Uma coisa que vem acontecendo, Daiane, hoje, curiosamente, né, é que culturalmente antes a mulher não trabalhava fora, né? E por umas questões da cultura brasileira, da própria sociedade, hoje praticamente ela é obrigada a trabalhar, ela conquistou o espaço, mas também ela precisa trabalhar para compor a renda familiar. Então, normalmente hoje, se o marido e a esposa trabalham, a renda vai para 2.824, que seriam aí 2 salários mínimos. Então, já melhora um pouco a situação dessa família quando os dois trabalham, quando o homem trabalha e a mulher trabalha também. Mas, para isso, precisamos de um investimento muito grande em creches, para que as crianças possam ficar, para a mulher trabalhar, em escolas integral, na pré-escola, crianças de 3 a 5 anos. A gente precisa de condições mínimas para que a mulher possa também trabalhar. Mas, infelizmente, aí o mínimo, que era essa contagem, quando só uma pessoa da casa trabalhava e aí podia dar o sustento da família, com o salário mínimo de 1.412, é uma tarefa praticamente impossível. Só realmente quem ganha o salário mínimo é que sabe o quanto é difícil chegar ao final do mês sem estar aí negativado, sem estar endividado, sem estar com inadimplência e não deixar faltar, assim, pelo menos o básico para sua família. Realmente é um salário insuficiente, né, o salário mínimo hoje no Brasil.
É por isso que as pessoas ficam revoltadas, né? De ver político ganhando tanto e o pessoal ganhando só um salário mínimo. Sandro, a sua participação foi muito importante no Brasil hoje e eu te convido a voltar aqui porque nós temos muito o que falar sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Daiane, foi um prazer estar aí com você e que todos nós tenhamos aí uma semana muito iluminada e que vamos torcer, né, para que dias melhores virão para a grande parcela da população que tenha trabalho, renda, dinheiro, para que as pessoas aí possam viver bem, é o nosso desejo. Amém. Muito obrigada, Sandro.